Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero deixar aqui uma palavra, irmãos, para a nossa meditação. Há alguns dias, Deus me deu uma palavra, mas por falta de tempo, eu ainda não postei aqui. E hoje eu fiquei em casa devido ao frio, e agora está um pouquinho mais tranquilo aqui. Essa palavra está em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 16, diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele quando ele encontrou com Timóteo, ele amou, né? Foi um amor à primeira vista. E na sua segunda viagem missionária, Paulo levou Timóteo com ele. E depois de algum tempo, né, que Paulo já estava junto com Timóteo, ele já deixou ele tomando conta da igreja de Éfeso. E segundo os estudos bíblicos, quando Timóteo escreve essa carta a Timóteo, ele estava provavelmente na Macedônia. E Paulo, ele estava preocupado com Timóteo, porque Timóteo era ainda muito jovem, né, quando ele começou a pastorear a igreja de Deus. Então Paulo tinha uma preocupação com ele. O que me chama a atenção nessa mensagem, nesse versículo, aliás, é que Paulo orienta Timóteo para ele ter cuidado dele mesmo, né? Ele deixou Timóteo cuidando de uma igreja, mas a recomendação aqui ela não é apenas pela igreja, para que ele tomasse cuidado com a igreja, mas para que ele tomasse cuidado dele mesmo. Porque se ele fizesse isso, ele ia estar salvando tanto aqueles que ouvissem a pregação dele, como a ele mesmo. Então a gente percebe aqui que Timóteo corria um risco também da sua salvação, de perder a sua salvação pelas suas atitudes. Então hoje a gente percebe que temos que tomar esse cuidado. A gente que prega a palavra de Deus, que tem a oportunidade, né, de subir num púlpito para pregar a palavra, temos que ter cuidado naquilo que a gente está ensinando. E mesmo a gente não sendo um pastor, não, é claro que o pastor ele tem uma obrigação maior, né, e vai ser mais cobrado, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Então Timóteo ele tinha a incumbência de cuidar da igreja e cuidar dele mesmo. Porque quando um pastor omite alguma coisa, não ensina, ou ele ensina algo errado, ele põe em risco a sua salvação. Quem estuda a palavra de Deus sabe que tem o rodapé na Bíblia Revista e Corrigida, tradução de João Ferreira de Almeida. E no rodapé ali a gente pega as referências bíblicas. Os irmãos que estudam a Bíblia, gostam de estudar a Bíblia, com certeza sabem disso. E quando a gente pega a referência, vai lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 20, que Paulo ele fala que ele tinha medo, que depois da partida dele ia entrar na igreja falsos profetas, falsos ensinamentos, que não ia perdoar a igreja de Deus.
E a outra referência bíblica que está nesse mesmo versículo é Ezequiel capítulo 33, quando Deus chama Ezequiel e dá uma tarefa para ele. E no capítulo 33 fala assim: Ezequiel, eu te pus como meu atalaia. Se você vê alguém no seu mau caminho, ou seja, fora da presença de Deus, uma pessoa que não que você olhar para ele e ver que ele não tem uma salvação, e você não orientar ele ou não adverti-lo, ele vai morrer no seu pecado, mas o sangue dele eu vou requerer de você. O sangue dele vai cair, vai ser derramado sobre a sua cabeça. E quando você vê um irmão, um ímpio, no seu mau caminho, e você advertir ele, e ele não der ouvido à sua pregação, ele vai morrer no seu pecado, vai perder sua alma, vai perder sua salvação. Mas você limpou suas mãos, você não é culpado do sangue dele. Então, irmãos, é muito sério isso, muito sério isso. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu fui chamado para pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. Isso é o que Paulo falou, ai de mim. E essa palavra, irmãos, ela serve para nós nos dias de hoje. Ai de nós se não pregar o evangelho. E é o que eu tenho visto nos nossos dias. Pessoas que às vezes ele fala da palavra, mas ele não prega o evangelho. Pessoas que vê as pessoas no seu mau caminho e tem medo de adverti-los. Ou pastores que toleram o pecado dentro da igreja. E vão ser cobrados por Deus, por fazer isso. Muitas pessoas indo em passos largos para o abismo, pessoas dentro das igrejas que não têm o ensinamento, e a pessoa não lê a Bíblia, não ora, não pede direção e estão cegas espiritualmente. E o inimigo tem tomado conta, tem feito o que quer, né, com essas pessoas. São pessoas sofridas que sofrem, mas não obedecem à palavra de Deus e não têm ensinamento, né? Antigamente, há 20 anos atrás, tinham ensinamento sobre doutrina, sobre essas coisas. Hoje não mais. Hoje a pessoa não tem mais doutrina, ela pode fazer conforme o que ela o desejo do seu coração, né? Infelizmente. Mas nós, irmãos, como cristão, como servo de Deus, nós temos o dever de orientar essas pessoas. Se a gente não fizer isso, a gente está colocando em risco até mesmo a nossa salvação. Estamos colocando a nossa salvação em risco. Quando Paulo ele cumprimenta as igrejas, Paulo ele cumprimenta, ele inicia a sua carta assim, que a graça o amor de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E quando ele escreve a Timóteo, a Tito, ele muda um pouquinho a sua saudação. Que a graça, o amor de Deus nosso Pai e a misericórdia esteja convosco. Porque o servo de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, ele vai ser mais cobrado naquele dia, naquele grande dia. Ele vai ser mais cobrado, que quem mais é dado, mais é cobrado. E esse dever, irmãos, não é só do pastor, não. O
dever de todo aquele que faz uso da palavra de Deus. E nós também que temos no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, nós temos o dever de orientar as pessoas. Eu trabalho com comércio, né, e tenho um público já um pouquinho grande. E nesse meu público eu tenho pessoas que são homossexuais. E os meus clientes, irmãos, que eu tenho contato com eles, todos eles eu já preguei a palavra de Deus para eles. Tenho clientes que são casados, homem com homem, mulher com mulher. Mas eu já cheguei e já falei para eles, inclusive para uma moça que ela é casada com uma outra moça. Eu já dei uma Bíblia para ela de presente, orientei ela, falei: minha querida, eu gosto muito de você, você é uma pessoa exemplar, você tem um caráter, você é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa educada, mas eu vou te falar, eu vou fazer o que está escrito na palavra, que Jesus me mandou falar. Você, nesse caminho, você não vai ter a sua salvação. Pensa bem no que você está fazendo. E tem outro cliente que é casado homem com homem. Eu já cheguei para ele, já dei um ponto preto, já falei, olha, meu amigo, eu gosto muito de você também. Você é uma pessoa de palavra, um caráter, um bom caráter. Você é um dos melhores clientes que a gente tem, sabe? Se preocupa em pagar, né? Mas eu já falei para eles, nesse caminho que você está, você não vai ter a sua salvação. Então eu te peço, eu te oriento você a ir para uma igreja evangélica, examinar as escrituras. Examinar as escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna. Então nós temos essa incumbência, irmãos, de orientar as pessoas, orientar, pregar a palavra de Deus. Se a gente não fizer isso, nós estamos colocando a nossa salvação em risco. Como Paulo escreveu a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Essa palavra, irmãos, ela é tão profunda, eu estava meditando nessa palavra, é uma palavra tão profunda. Paulo, ele tinha Timóteo como um dos seus filhos, né? Considerava Timóteo como seu filho. Ele orientava ele até na parte da alimentação. E ele falava para ele, cuidado com o seu estômago, né? A saúde dele. Ele preocupava com a saúde dele. E esse versículo, irmãos, é muito profundo, se a gente for meditar. Quem vai cuidar de nós quando nós estamos num trânsito? Cuidando. Quem vai ter cuidado de não levar uma multa, de não bater o carro? É nós mesmos. Quem vai ter cuidado com a nossa saúde, a nossa alimentação? O cuidado de comer uma fruta, uma verdura, evitar a fritura, essas coisas? Somos nós mesmos. Quem vai comparecer comigo e com você lá diante do tribunal de Cristo? Não vai ter ninguém. Nem o marido vai salvar a esposa, nem a esposa salvar o marido, nem o pai salvar o filho, nem o filho salvar o pai. Cada um de nós vamos ter que prestar conta aquele dia diante do tribunal de Cristo, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos cuidar, irmãos, da igreja, mas vamos cuidar de nós também. Amém? Deus abençoe os irmãos. Ficou um pouquinho longo o vídeo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.